Na primeira parte da nossa série de carreira, falamos de tendências de mercado de trabalho e a sua carreira. Dando sequência, vamos para a parte de contextualizando a carreira profissional. Vamos pensar como é que a gente decidiu a nossa carreira? Que tipo de informação a gente tinha e como que nós estruturamos a decisão de escolher, por exemplo, o curso superior que iríamos fazer, né? Aqui a gente brinca, o que você quer ser quando crescer? Ou seja, quando você vai tomar essa decisão com 17, 18 anos, é muito difícil ainda você ter todas as informações para falar assim, cara, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Algumas pessoas já têm isso na cabeça e seguem em frente, mas a grande maioria ainda tem dúvida. Existem alguns números que diz que 92% das pessoas escolhem o curso por influência familiar. Eu não vejo nada de mal nisso, porque nenhuma família vai meio que orientar para o mal do filho, né? Mas, de qualquer forma, isso faz com que um grande número de pessoas desistam do curso antes da metade. Ou seja, entram na faculdade, começam a fazer a faculdade e até a metade, mais de 50% desiste do curso, porque não é o que queria, até pela pressão que aconteceu. Depois, quando a gente está na evolução da carreira profissional, as escolas ainda não dão formação. O Leandro fez o comentário, né, que eu fui professor dele de gestão de carreira. Quando eu comecei, há 17 anos atrás, com gestão de carreira, só 2 faculdades de Campinas aceitaram colocar a matéria gestão de carreira na grade curricular. As outras não. Agora, felizmente, a maioria delas aceitou, até pela necessidade que os alunos têm de trabalhar a empregabilidade e assumirem o controle da sua carreira. Ou seja, quando você começa a trabalhar e não teve um pouquinho mais do conhecimento do que é o mercado de trabalho, você leva alguns sustos, né? Porque você entra com um conteúdo técnico de primeira linha, totalmente atualizado, e você chega na empresa, vão ter os conflitos com os chefes, com os pares, com os subordinados, ou seja, você entra tendo uma série de dificuldades, enquanto que quando você para um pouco para pensar, para estudar no assunto, é lógico que não vai resolver todos os conflitos, mas você já entra um pouco mais preparado. Isso, eu vejo que a grande maioria das escolas, e felizmente eu ajudei a montar algumas, prepararam um núcleo de carreira dentro da escola, dentro da faculdade, onde você consegue falar para as pessoas de relacionamentos pessoais, interpessoais, de liderança, de o que a empresa exige dos profissionais, ou seja, como é que você, além do conteúdo técnico, se prepara para o entorno do que você vai enfrentar ao longo do início da carreira profissional. Ô, Floro, eu queria interromper aqui, eu achei muito interessante isso que você comentou, mas voltando ainda, eu entendi que nesse ponto você acha interessante, durante a faculdade, você ter, como se fosse, a gestão de carreira como um assunto desde interrelacionamento, inteligência emocional e todos vamos dizer assim, as características que você vai precisar para, além de ser um excelente profissional tecnicamente, né, sobreviver, vamos dizer assim, e ficar bem na sua empresa. Mas é aquele ponto que você mencionou antes, do que você quer ser quando crescer. Você tem alguma sugestão, por exemplo, nos Estados Unidos é relativamente comum você ter aquele gap year, né, que o cara termina o college e vai dar uma pausa, ele pode viajar, ele pode fazer estágios, ele pode conhecer coisas diferentes, até para ele dar uma amadurecida e entender o que ele quer,
né, nessa fase? Você tem, existem já alguns projetos ou programas que fazem isso ainda na fase antes de você entrar na faculdade, até para diminuir esse índice de desistência dos cursos? Flora, eu queria até acrescentar na pergunta da Milena se isso é na faculdade ou se não é antes, quer dizer, esse trabalho já não tem que ser feito desde pequeno. Lógico que você não vai falar de carreira, mas preparar a pessoa desde antes, né? Eu só colocando como exemplo, eu fui fazer colegial técnico por conta de influência de amigos. A gente começou, a 7ª, 8ª série, comecei a brincar com eletrônica com alguns amigos e fui fazer colegial técnico de eletrônica. Dali fui fazer engenharia elétrica e no meio da engenharia elétrica descobri que não era o meu universo, não era o meu mundo. Olha, esses pontos que vocês levantaram tem sido um dos itens que eu cheguei a fazer contato com todas as empresas, todas as escolas de segundo grau de Campinas. Todas. Eu fui em todas. Todas me disseram, nós já fazemos isso através de testes vocacionais. Só 2 me permitiram fazer uma segunda reunião para pensar um pouquinho mais no assunto. Nenhuma buscou um trabalho melhor estruturado. E as pessoas que eu conheço que têm filhos nas escolas, todos eles disseram, cara, não tem nada estruturado. Não tem. Eu não consigo entender por que de uma reação tão negativa de barrar qualquer coisa que possa pensar junto para colocar as pessoas mais próximo dos profissionais para que vá ajudando na decisão. Desculpa, eu não tenho resposta para isso e ainda é uma dúvida pelo fato de que se as pessoas tivessem a chance de começar a conviver, conversar com pessoas, elas conseguem ter informações para ajudar na decisão. Porque hoje, a decisão, se eu vou ser médico, engenheiro, ela é totalmente teórica, baseado eu conheço um cara engenheiro que é muito bem sucedido, vou fazer engenharia. Eu conheço um médico que é muito bom de grana, vou fazer medicina. Eu fiz um trabalho recente com um filho de um grande amigo que estava para decidir o que ele queria fazer. Então ele tinha coisas assim muito malucas. Ele falou assim, olha, eu quero ser jogador de basquete, ou jogador de futebol, ou corredor de Fórmula 1. Mas legal, hein? Pô, que maravilha. Por que não? Porque eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Bom, peraí. O cara já tinha 17 anos, jogava basquete 1 vez ou 2 por ano. Futebol, ele nunca era escolhido para o time. E também nunca dirigiu um kart. Bom, então eu vou para medicina. Por que você vai para medicina? Porque tem o meu dermatologista, ele vem me atender de Maserati. Eu falei, caramba, cara, peraí. Vamos entender melhor, né? Vamos ver, assim, você só vai conseguir ter uma grana legal se você for muito bom naquilo que você faz. Não, mas isso depois eu dou um jeito. Então, olha que interessante, né? Como é que a pessoa hoje, é lógico que esse é um único exemplo, mas como é que a pessoa decide? E depois, a decisão foi, cara, eu sou muito bom de matemática, eu vou para engenharia. Perfeitamente, ou seja, ele ainda buscou alguma coisa onde ele tem um domínio, porque ele estava com a decisão totalmente voltada na grana que ele iria fazer com aquele título, imaginando que só o título seria suficiente para dar para ele tudo o que ele queria. Percebe? Então, infelizmente, eu não vejo nenhum movimento mais sério para tentar trazer, não é a decisão, né? É a quantidade de informação para ajudar a estruturar a escolha de quem vai estar fazendo. Esse Hangout dá para criar muitos braços nele aqui, né? Eu acho que as escolas estão mais preocupadas em informar do que formar. Sem dúvida. E aqui não tem nenhuma pesquisa nem nada, mas eu acho que elas estão preocupadas muito mais com o vestibular do que com a formação. E é uma impressão minha, não sou especialista na área, né? Mas nem é só isso, Leandro, porque você analisa,
todo o processo de qualificação das escolas é a partir de ranking de nota. Pois é. Não tem uma... Você olha para qualquer cartaz, qualquer outdoor na sua cidade, você vai ver que a propaganda das escolas é em função de aprovação no vestibular. E a aprovação no vestibular é em função, né, a universidade e tudo mais, tem essa questão dessa discrepância entre público e privada no Brasil, né, que é uma distorção. Na pública tem um monte de gente que poderia pagar, na privada tem um monte de gente que precisa do FIES, essas coisas malucas. E no final das contas, no final do túnel tem o quê? Concurso. Que é o que a galera olha para a grana e olha para o concurso. E é engraçado porque isso é um espectro, né, que é o espectro money oriented, né, que é ligado à grana. Yeah. E o outro espectro, que eu também acho que não é o caminho, é o faça o que você ama. Né? Faça o que você ama que tudo vai dar certo. Porque o amor salva tudo. E eu acho que não é. Eu acho que tem uma tensão entre aquilo que você gosta de fazer ao ponto de conseguir se dedicar para fazer bem e que os outros precisam que você faça para poder realmente servir a sociedade, e aí as coisas vão acontecendo e você vai trabalhando e vai, né, evoluindo. Eu acho que tem essas polarizações são nutridas. Aproveita e faz um link para mim aí para as startups aí, esse sonho de ser o Bill Gates. Na nossa área, na área de tecnologia, isso aí, eu até escrevi um artigo essa semana sobre isso, né? Em que eu explico que os maiores investidores de startup no Brasil são os pais de quem banca o filho especulando no mercado sem vender absolutamente nada. Né? E tem um puta custo oportunidade nisso aí. Né? Porque quando eu converso com a galera da minha área, principalmente, eu vejo que no final o cara quer duas coisas. Quer fazer alguma coisa que tenha significado, que seja relevante, e quer ter grana para poder ter uma vida, porque as contas não fecham. Né? As contas não fecham, as coisas estão muito caras, as coisas são... cada vez mais as pessoas demoram para sair de casa, tem todo um monte de estrutura acontecendo em que, para você ter uma vida bacana... Meu pai, com, sei lá, 20 e poucos anos, já estava morando sozinho, casou com 20, sei lá, quase, nem 24 anos ele tinha. Era uma outra realidade, que a pessoa muito cedo montava a vida. Agora, a conta não fecha. Para o cara entender e ter alguma coisa que se considera socialmente como uma vida com qualidade, fica mais complicado. Por isso que, no final das contas, eu acho que o que falta é uma espécie de compreensão sobre si mesmo e o seu entorno, né? Até porque, Henrique, quando você decide a tua carreira, você decide em cima de ideias e não de realmente você gostar muito do que você faz. O que você falou faz todo sentido, que você vê cursinho para medicina, você vê o segundo grau voltado para engenharia, ou seja, ele especializa na parte matemática, na parte técnica, e não aprofunda nas habilidades que o cara vai ter que exercitar depois de formado. Então, isso é tudo uma característica interessante, porque hoje nós conseguimos ver profissionais muito bem formados que acabam fazendo movimentações na carreira para se ajustar a algumas habilidades onde ele tem maior domínio e mais, eventualmente, até prazer em fazer. Agora, no momento da escolha do curso, é muito difícil você saber assim, pô, eu vou adorar passar o dia operando pessoas. Você nunca fez isso, você nunca nem imaginou o que é isso. Percebe? Então, a decisão do curso superior, ela é um primeiro passo que, eventualmente, nós estamos ainda longe de perceber o que é viver o dia inteiro fazendo aquilo. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo com que as nossas tendências, as nossas habilidades consigam fazer uma adaptação numa atividade onde a gente consiga ter mais eficiência. Eu atendo alguns profissionais que são hoje os gestores de hospitais. São médicos, bem-sucedidos, mas assim, cara, eu não gostava de ficar operando. Eu adoro negociar, comprar coisa, vender coisa, fazer marketing, eu adoro outras coisas. Eu não gosto de operar. Eu sei fazer bem, mas não é o que eu espero para a minha vida. Então, ou seja, no meio da carreira, é possível, né, com a autoavaliação, o autoconhecimento, a gente começar a criar outras carreiras e outras
possibilidades de nos aproximarmos do que a gente gosta de fazer. Então, ou seja, eu acho que demora um pouco, né? Não é na hora de escolher o curso superior que a gente já vai ter a escolha certa. Eu chego a questionar, inclusive, a expectativa unânime de que seja feito um curso superior. E assim, se eu olho hoje a minha vida, se eu tivesse no 2º grau, terminado entendendo de contabilidade, administração, finanças pessoais, negociação, marketing, venda, cara, eu ia programar com tanto mais qualidade, né? Eu ia conseguir exercer, atender as pessoas que se beneficiam do meu serviço com tanto mais qualidade, até poder entender e experimentar o que eu quero fazer, porque o grande lance é que as empresas e a carreira, né, o trabalho na sua carreira, geralmente existe alguma coisa pronta, uma caixinha, que você passa por adquire aquele conteúdo e entra naquela dinâmica já pré-estabelecida. E é isso que está mudando, porque a dinâmica pré-estabelecida está quebrando as empresas, então não funciona, tem que ser uma coisa diferente. Aí fica esse paradoxo doido aí. Exatamente, exatamente. Eu acho que outro ponto em relação à decisão de carreira, ou até mudança de carreira, que eu tenho lido bastante sobre esse assunto, é que hoje, tanto para você decidir, não existe algo estruturado, você não consegue testar aquilo antes de você executar. Nem sempre, eu quero ser um médico porque o cara tem uma Maserati. Mas por acaso você já foi lá e perguntar para ele o que ele precisou fazer para ter uma Maserati, como é que é o dia dele, o que é legal, o que não é. Eu acho que questão de carreira, você tem que tentar o máximo de informações sobre aquilo e, preferencialmente, tentar testar aquilo. Vai lá, senta no dia, bate na porta do médico lá e pergunta para ele, olha, como é que eu posso ficar aqui vendo como é que funciona a dinâmica, posso entender, me dá uma horinha do seu tempo para conversar. Eu acho que talvez para ajudar a decidir uma carreira, ou talvez ajudar a mudar uma carreira, o teste seria uma coisa muito boa a se fazer para você ter um experimento daquilo, para você ver, esse dia a dia é totalmente diferente ou é muito parecido com o que eu imaginei. Você só vai saber se você testar. É verdade, é verdade. Nesse caso, quando eu exemplifiquei que eu assessorei o filho de um amigo, até porque não é o meu foco, né, trabalhar com o pessoal mais novo até esse momento, o que eu consegui fazer foi fazer com que ele passasse um período do dia com algumas pessoas. Ele se frustrou quando ele pediu para o dermatologista dele conversar 1 hora, ele falou assim, bom, tá bom, você me paga 3 ou 4 consultas, eu te atendo. Aí o cara assim, pô, peraí, mas o cara é mercenário pra caramba. Assim, bom, dependente, você já está vendo mais ou menos como é que funciona uma coisa real. E isso também eu acho que ajuda muito, mas infelizmente ainda tem poucas as pessoas que procuram esse tipo de ajuda, imaginando que um teste vocacional vai ajudar totalmente na decisão, percebe? Então, ainda eu não vejo uma estrutura montada para que esse trabalho venha a ser feito onde é mais necessário, para o pessoal que está começando a pensar na carreira. Eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez para o pessoal do segundo ano, tinha 100 pessoas na sala, só tinham 2 prestando atenção. Os outros estavam paquerando, brincando, ou seja, eu entendi, né, naquela turma, eles não estavam no momento de discutir carreira. Então, ou seja, eu fiz a apresentação para 2 pessoas. Você percebe? Nada de pejorativo nisso. Mas eu não sei se nesse momento já existe a maturidade de falar assim, cara, eu vou ter que passar o resto da minha vida trabalhando com alguma atividade. Deixa eu escolher bem. Então, eu acho que se você não começa a jogar informações para o pessoal ir absorvendo, né, a decisão vai continuar ainda a ser teórica, né, e não prática. Flor, eu posso só Claro. comentar, até para a gente não atrasar muito
aqui o andamento da sua palestra aqui, da sua discussão. Concordo muito com a Flávia, que eu acho que talvez esse gap, que foi o que eu comentei no início, um período para o cara experimentar algumas coisas, seja estágio pago ou não, o dermatologista do seu aluno lá pediu, você quer, eu te dou uma parte do meu tempo, mas você vem aqui na hora, ou seja, uma coisa voluntária, que ele consiga em algum lugar, faz diferença. Agora, eu só ainda acredito que uma formação de terceiro grau seja importante, por mais que a gente entenda que muitas vezes só a nota não é importante, e eu acho que deve ter uma vivência antes, mas eu ainda acho que o terceiro grau faz diferença na carreira. Não sei se você quer comentar sobre isso, eu sei que eu já vi alguns dos seus slides, você vai comentar mais para frente isso, até para a gente não atrasar muito, pode ser bem breve. Perfeitamente. Eu acho, sim, no meu ponto de vista, o terceiro grau, a universidade, a faculdade, eu acho que ajuda a gente desenvolver um senso crítico, para depois, com essa formação, nós escolhermos dentro de uma empresa quais são os caminhos e os canais que possam nos trazer mais realizações. Eu fiz engenharia, eu sou engenheiro eletricista. Eu nunca trabalhei como engenheiro eletricista, mas, assim, eu desenvolvi uma forma, né, um tanto quanto matemática, de ver o mundo. Até quando eu comecei a me aproximar mais de pessoas, mais do contato com pessoas que estão tentando se encontrar, em buscar algumas coisas, então, ou seja, eu tive que fazer toda uma adaptação no meu palavreado, porque eu adorava explicar o mundo através de fórmulas, né, que é a minha formação. Hoje eu consigo discutir muito mais voltado para um conhecimento, uma habilidade de tentar entender as expectativas das pessoas. Ou seja, mas seguramente a formação como engenheiro eletricista me ajudou num embasamento para poder fazer uma migração e praticamente mudar completamente em termos de área de atuação. Ok? Deu um atraso aqui. Oi. Deu um atraso aqui no áudio, que é só um comentário sobre o anterior. Eu não discordo, o que eu vejo são caminhos possíveis, não discordo que o terceiro grau tenha sua relevância de maneira nenhuma. O que eu fico vendo, assim, na prática, é que, seja lá qual for o caminho, uma dinâmica conteudista em que não impacta a sua forma de pensar, em que não te transforma, porque se você for trabalhar... Quantas pessoas com quem vocês já trabalharam que fizeram uma contribuição direta para a sua formação como profissional e como pessoa, né? Então, acho que esse processo de automelhoramento, né, por assim dizer, que um professor te propicia, que a universidade te propicia, que o trabalho te propicia, esse tipo de processo é que eu acho que é muito relevante. E no meu caso particular, eu não encontrei isso na faculdade, tentei 4 vezes, chutei as 4 e fui para o mundo encontrar as pessoas que me ajudaram a me tornar, né? Não é o que eu queria ser, eu concluí que eu quero ser sou eu mesmo. As coisas que eu gosto de fazer, e não vou ter só uma carreira, vou fazer um monte de coisa ao longo da vida, a vida que vai mostrando os caminhos para mim. O desafio é poder fazer isso, então por isso que eu valorizo tanto a autonomia. O Henrique tem uma vivência bacana, ele, poxa, eu preciso entender melhor de contabilidade, ele foi trabalhar no escritório de contabilidade, poxa, eu preciso entender melhor de direito, ele foi trabalhar no escritório, aí foi entender um pouquinho de lei. O Henrique, ele tem... Eu pego o avião e vou atrás do cara que eu admiro, é basicamente isso que eu faço. Isso, o Henrique tem uma formação bem vasta, bem bacana e coisa e tal, mas de novo aqui, eu tô aqui como moderador, eu tô tentando não ser o chato. Mas eu não queria atrapalhar. Segue. Imagina, foi ótimo, Henrique. Vamos lá, Flora. Daqui a pouquinho, Henrique, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente fala do papel do próprio profissional e do papel da empresa na gestão de carreira. Eu ainda vejo, por mais que a gente sabe que a carreira está em nossas mãos, a gente espera que a empresa faça alguma coisa pela gente. Então, assim, dá para contar nos dedos, né, as pessoas que têm a coragem, eventualmente, de fazer o que você fez. Hoje,
uma empresa vai exigir que você, para trabalhar lá, você tenha um curso superior. Agora, para você prestar um serviço, como eventualmente você faz, não vai exigir, não vai querer saber da tua formação, vai querer saber do teu resultado. E eu posso, inclusive, dar emprego para quem tem o diploma. Já aconteceu. Você vê que é um contrassenso, né? Eu vou exigir, para vir trabalhar comigo, um cara que tenha curso superior. Mas eu vou contratar o Henrique porque ele me dá um baita resultado. E eu nem quero saber se ele é formado ou não. Você percebe? É um contrassenso na exigência. Até por conta das falhas de processos seletivos. Ou seja, ainda se esconde um profissional atrás de um diploma. O cara que tem diploma tem mais chance de dar certo do que quem não tem diploma. Ou seja, é uma coisa muito maluca, né? A gente vai tratar disso um pouquinho mais pra frente. Eu vi o Henrique sendo aplaudido, a Flávia estava lá também, por pessoas formadas em Unicamp, USP e outras grandes universidades. Aí. Mas não é esse o ponto, porque a gente está polarizando uma coisa que não é a grande questão, na minha visão. Que eu não acho que o problema é ter ou não ter, né? Eu acho que o problema é ter, sem a formação adequada, sem de fato você evoluir a sua forma de pensar e dar o resultado, não adianta. Não ter, e também não ter a formação e não ter o caminho possível, também não adianta. Na minha área, por exemplo, na área de tecnologia, a gente vê isso com muita clareza. Assim, fora as empresas grandes, que geralmente já tem uma formalidade, um histórico e tudo mais, você quer saber o que o cara fez. E às vezes é um moleque de 14 anos que tem uma página na internet com um monte de coisa de alta qualidade, em que ele vai estar lá e vai demonstrar que ele é capaz de não só de fazer, mas de correr atrás do processo de fazer. É um cara que sabe aprender. Não tem experiência, mas você cola ele com um cara mais velho, os dois juntos dão um resultado diferente. Então, é diferente demais de uma medicina em que apesar que a medicina faz isso, né? De alguma maneira, porque você se forma na faculdade, pelo menos foi o que minha prima me contou que ela se formou, e aí ela passou mais 5 anos fazendo vários estágios de operação, de cirurgia, em que ela estava interagindo com alguém muito mais experiente do que ela num esquema de, acho que residência que chama. Então é quase que ela fez 2 faculdades para poder operar as pessoas e abrir e tal. Então no final, mesmo a formação não eximiu uma necessidade de qualificar o resultado prático da atividade dela, né? Então, acho que é interessante isso. Agora que falou da medicina, eu vou precisar intervir, Leandro, não tem jeito. Assim, o que eu acho que a ponderação aqui é fato, e aí agora essa última intervenção, Henrique, aí eu preciso concordar com você. O mundo mudou em relação às necessidades. Tem um monte de gente terceirizada na empresa que eu trabalho, que faz excelentes trabalhos, mas eu acho que o que você ponderou é fato. A pessoa precisa ser preparada, tendo feito 3º grau ou não, e a gente tem, infelizmente, uma minoria ainda de grandes destaques que conseguiram tudo isso sem nunca ter ido para a faculdade. Eu ainda acho que isso é exceção, porém, eu acho que essas pessoas, assim como você, que são um exemplo, por exemplo, de destaque sem ter feito, elas têm uma vivência que eu acho que todos deveriam ter. Aí, nesse ponto, a gente concorda, né? É que eu acho que você não ter tido um processo de evolução, de maturidade, de tutores, de professores, de colegas, de avaliações, mesmo de autoconhecimento que acontece na faculdade, isso eu acho muito importante. E eu acho que a maioria das pessoas tem que tentar escolher uma que seja identificada com você, mas mesmo que depois você, como você falou, vários exemplos lá, o Floro falou do médico, falou mesmo você de engenheiro, que mudou um pouco o rumo depois que você se conhece. Mas eu acho assim, que você tem que entender que o mundo realmente mudou. Não obrigatoriamente todos vão precisar de diploma, mas eu acho que a vivência que as pessoas têm que ter, e hoje é necessária, são necessárias várias ferramentas dentro de uma empresa para você ser flexível, para você entender que você pode ser um beta e assumir outros desafios. Eu acho que falta isso, tá todo mundo falando a mesma coisa. Concordo que polarizar não faz sentido, mas eu acho que ponderando isso, ainda acho que essa vivência é uma coisa muito válida, e realmente a medicina é a parte, né? Depois dos 6 anos de faculdade, você tem 2 anos de clínica, ou 2 anos de cirurgia, com 2 anos de especialização, ou 3 ou 4, mais o doutorado, o pós-doutorado, e já vão aí umas 4 faculdades, isso é fato, né? Então, cada carreira tem sua peculiaridade, a medicina tem algumas, mas eu acho que o mais importante é a gente reconhecer que existem habilidades necessárias para o profissional de hoje, seja qual carreira que for,
que elas não são muito claras desde que a gente precisa delas na formação, na escolha da carreira e durante a faculdade. Eu acho que é isso que a maioria de nós aqui, em áreas diferentes, reconhece, muitas vezes se adapta melhor nas situações, nas grandes mudanças, a mudança de país, né, um empreendedorismo, uma mudança de carreira, que eu acho que a gente precisa que as pessoas reconheçam que são importantes, essas habilidades, né, que o Floro está falando. Eu concordo sim, e ainda eu reforço, a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, da iniciativa. Ou seja, ainda a grande maioria das pessoas esperam que as decisões da carreira sejam tomadas pela empresa, pelo chefe, ou seja, por alguém, e eventualmente não começam a fazer uma autocrítica, uma autoavaliação de como o Henrique fez de ir atrás de alguns conhecimentos. Então, ou seja, se espera, né, que a coisa realmente aconteça pelos resultados que você possa estar entregando. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de assinar o nosso canal e assistir a terceira parte desta nossa série sobre carreira, onde nós conversamos sobre a dinâmica e influenciadores. Obrigado e até lá!